Voltando para a corrida, mais para a parte aí que começou a ação da corrida. O Leclerc, né, que esse final de semana, como eu falei para vocês, a Ferrari andou muito bem, e eu falei agora há pouco, né, que a Ferrari é um carro que extrai muito do pneu em uma volta só, mas normalmente na corrida perde muito rendimento, principalmente quando comparada aos carros da Red Bull. E por que esse final de semana isso não aconteceu, né? Como vocês podem ver, a gente está na volta 16,50 e o Leclerc foi lá e ultrapassou o Max Verstappen, já na volta 16. Isso para mim aconteceu por quê? Se eu não me engano, é a primeira vez esse ano, só um complemento, que eu acho que alguém ultrapassa o Max Verstappen. O Max Verstappen, que ganhou esse ano 18 corridas, eu acho que ele não foi ultrapassado nenhuma vez, assim, a não ser uma situação pontual, numa largada, como aconteceu uma vez que o Russell ultrapassou ele, que o Norris ultrapassou também, mas uma situação de começo de corrida, mas ao longo de uma corrida, principalmente na parte final de um stint, seja o primeiro, o segundo, ou seja ele qual for, isso eu acho que não aconteceu esse ano. E para mim, o motivo pelo qual a Ferrari não teve um consumo exagerado de pneus ao longo dessa corrida foi justamente pela baixíssima temperatura que a gente teve nesse grande prêmio. Nesse grande prêmio, na maior parte dos grandes prêmios, a gente teve aqui, sei lá, no Brasil, 30 e poucos graus, uma média talvez de 25, 30, por volta disso, talvez praticamente todos os grandes prêmios desse ano. Esse final de semana, pelo fato da corrida ser noturna, numa época do ano que nos Estados Unidos, mesmo em Las Vegas, que durante o dia ali, numa região meio de desértica, vamos falar assim, é relativamente quente durante o dia, mas à noite a temperatura cai muito. E para mim, não é coincidência que nesse grande prêmio foi o único que a Ferrari teve um gerenciamento de pneus mais eficiente, inclusive, que a Red Bull no início da corrida. Então, realmente, para mim, está totalmente ligado à questão da temperatura ambiente. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. O Leclerc foi lá e ultrapassou o Max Verstappen e uma situação meio que inédita, que é o complemento, né, da... Ah, não, isso aqui já é outra coisa. Isso um pouco mais para frente na corrida, um incidente que tivemos ali entre Lewis Hamilton e Piastri. O Piastri que andou muito bem nesse final de semana. Para mim, a McLaren acabou errando com a estratégia do Piastri, mas vou mudar a sequência aqui. Hamilton ultrapassando o Piastri, como vocês podem ver ali, o carro do Hamilton acabou tocando o carro do Piastri e a consequência disso foi a seguinte: o Piastri teve o pneu furado e foi para o box. E aí eu acho que realmente a McLaren errou. Por quê? O Piastri foi um dos poucos pilotos que largou com composto duro. A maioria dos pilotos largou com composto médio e depois da parada foram para o composto duro. O Piastri largou com composto duro e acabou, depois desse incidente, colocando um outro composto duro. Na transmissão, quando o Piastri teve que parar na parte final da corrida, faltando 6 voltas, o Piastri parou de novo, e ele estava na 4ª ou 5ª colocação naquele momento, eu mesmo falei, pô, mas por que ele parou? Eu não tinha entendido por que o Piastri tinha parado com 5, 6 voltas para o final da corrida. E o que aconteceu foi o seguinte: como o Piastri largou de pneu duro, foi para o box depois desse toque do Hamilton, aí a gente vê um monte de faísca atrás do carro do Piastri, que o pneu dele estava furado. A sorte dele é que isso aconteceu perto da entrada do box, ele não perdeu tanto tempo, só que a McLaren foi lá e colocou um outro jogo de composto duro no Piastri. E, para quem não sabe, todos os pilotos ao longo de uma corrida têm que usar pelo menos 2 tipos de compostos distintos. Ou seja, se o Piastri largou com duro, em algum momento ele tem que usar o pneu médio ou macio. Ele não pode, nenhum piloto pode fazer a corrida inteira com o mesmo tipo de composto de pneu, mesmo que eles troquem jogos de pneu. Quando você troca de jogo de pneu, você tem que fazer pelo menos uma mudança de composto. O Piastri não fez isso e a consequência foi, estava super bem na corrida, mas no final teve que trocar o composto e com isso ele pulou, caiu de 4º ou 5º para 10º pouco e mesmo assim conseguiu chegar na zona de pontuação. Quem teve um prejuízo muito maior depois desse toque entre Piastri e Hamilton foi justamente o Hamilton. O Hamilton, ele teve um furo pequeno de pneu, que é uma coisa boa, por um lado, só que por ter sido um furo pequeno de pneu, ele não percebeu logo que isso aconteceu. E como eu falei para vocês agora há pouco, como isso aconteceu perto da entrada do box, tanto que o Piastri perdeu muito pouco tempo, porque poucos metros depois do incidente ele já foi para o box trocar pneu, o Hamilton não percebeu, pelo fato do furo de pneu ter sido pequeno, passou pela entrada do box e logo depois perdeu muita pressão de pneu. E ele falou depois da corrida que ele deve ter perdido mais ou menos 40 segundos nessa volta, que ele teve que dar
que dá mais, com o pneu já bem murcho, e aí isso comprometeu muito a corrida do Hamilton, que teve um carro muito mais competitivo na corrida do que na classificação.